Fala gestor e gestora, seja bem-vindo a mais um episódio do Racicast, o nosso podcast muito especial, onde aqui a gente trata com assuntos muito legais, sempre com muito bom humor, trazendo temas sobre livros e sempre com um convidado muito especial e sempre com uma visão Cristo empreendedora, como você já tem acompanhado a gente aí todas as quintas-feiras com os nossos podcasts. Na nossa equipe nós temos aí o Túlio, nosso editor que está ali atrás no background, hoje cuidando um pouquinho das edições, e eu, Raciel, o host desse podcast, então seja bem-vindo. E hoje estamos com um convidado muito legal, meu amigo, né, Thiago, que THGO, né, tá aqui com a gente, amigo, cliente, cristão, então marquei aqui para convidar ele para estar com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Alguns recadinhos antes de a gente entrar aí no nosso tema, na nossa conversa, no nosso bate-papo muito legal, é o seguinte: você que já está seguindo a gente, lembre de ativar as notificações e seguir a gente lá no canal, né, e também marcar para que você possa ser notificado. Todas as quintas-feiras a gente lança um novo episódio e se você coloca o sininho, você consegue receber um aviso para poder estar acompanhando a gente. Lembrando também que estamos na Tujo Lab, a nossa casa colaborativa de estúdio, onde você também consegue fazer o seu podcast. Se você tem aquele sonho de colocar em prática, tá aqui prontinho para você, só vir com todo o equipamento, com edição, com tudo pronto, para que você também possa lançar o seu projeto. Sem mais delongas, então vamos entrar aí no nosso tema, nas nossas perguntas, na nossa conversa. O Thiago tá aqui com a gente, né? Obrigado por aceitar o convite aí, parceiro nosso. Obrigado por me acordar com o convite hoje, né, cara? Eu que agradeço. Tem que ser assim, o cara tem que estar sempre pronto. Sim, eu não vou nem olhar muito pra câmera que vou ver minha cara de sono, né? Só ver que... Então tá tudo certo. Não, mas é legal. Então, aproveitando, cara, conta um pouquinho da tua história. Eu quero saber quem é o Thiago, como é que foi essa jornada empreendedora e compartilha com a gente. Certo, vamos lá. Começou em 1999, não, tô brincando. O cara conta desde que nasceu, né? Eu tenho 25 anos e comecei a trabalhar muito cedo também. Comecei a trabalhar com 14 anos. Fui borracheiro, servente e pedreiro. Nossa! Né? A parte do servente pedreiro não deu muito certo, foi 2 semanas, caiu uma tábua na minha cara e eu já vi que não era pra mim, não era o time ainda. Dei uma segurada, na sequência comecei a trabalhar como jovem aprendiz, enfim, fui. E a última empresa que eu trabalhei antes de começar a empreender de fato foi numa cervejaria, né? Ah, legal. Uma cervejaria local aqui de Itajaí. Cara, fazendo cerveja ou tomando cerveja? então, os dois. Não fazia muito, mas tomar, aí o senhor me livrou. Gente, é uma outra fase, a gente tá falando de tempos antigos, calma, tá tudo bem, não bebo, né? E aí, enquanto eu trabalhava na cervejaria, eu sempre dei a vida, né? Eu costumo usar essa expressão, dar a vida, né? Pelos locais aos quais eu trabalhava. Então, eu gostava muito de trabalhar lá, gostava muito do dono, era o mesmo dono da papelaria que eu trabalhei antes de trabalhar na cervejaria, então... Meu, Cláudio, um cara incrível. O Zico também, irmão dele, que era meu gerente na papelaria, foi quem sugeriu também eu ir para a cervejaria depois. Porque eu queria sair já da papelaria e fui pedir as minhas contas, né? Como diz o... Falei, cara, não quero mais, porque eu já estava 1 ano lá. E aí, nesse 1 ano, eu gostava de trabalhar lá, mas eu vi que, tipo, meio que bateu um teto, assim, sabe? Sim. Então, eu sentia a necessidade de fazer algo diferente. Aí, na época, eu saí porque eu ia trabalhar como vendedor, ia começar a vender. E aí, o dono da cervejaria me chamou para estar lá com eles. Eu topei, fui, trabalhei mais 1 ano lá. E na finaleira, assim, quando eu comecei, acho que 2017 para 2018 eu trabalhar lá. Certo. E aí, em 2018, eu comecei a vender, comecei a ir pra Brusque, pegava umas peças, me deu essa ideia, assim, tipo... Gostava do vestuário, achava maneiro e falei, vou fazer isso. Então, comecei a fazer isso e aí trabalhei mais um tempo na cervejaria e no final de 2018... Mesclando as duas atividades daí. Isso. Enquanto dava tempo, sobrava alguma coisa na cervejaria, ou às vezes pegava um cliente da cervejaria, já empurrava um shorts, uma camiseta, assim a gente Muito se virava, bom, né? tá Ia entregar o chopp já com a malinha de roupa, era assim. E é assim até hoje, só não entrego chopp, né? Mas... E aí, isso foi até o final de 2018. E aí, em 2019, final de 2018 para 2019, eu resolvi pedir as contas novamente da cervejaria, né? Então, saí da cervejaria e aí comecei a expandir isso, só que fiz mais ou menos em janeiro e fevereiro ali, bem forte. Só que na sequência, o pessoal da cervejaria me chamou novamente. Até o começo de fevereiro eu estava vendendo roupa, eles me chamaram. Só que aí eu já não queria mais ter esse negócio do vínculo empregatício.
Então eu simplesmente falei para eles, ó, eu volto, eu topo fazer a parte de vendas para vocês, que era o que eles estavam precisando na época, de um vendedor. Só que eu não quero ter esse vínculo, eu não quero ter horário, eu quero ser livre e entregar resultado. Eles toparam, foi ok, consegui alguns bons clientes e deixei um pouco de lado a roupa, né? E aí eu me lembro que em maio de 2019 eu decidi voltar com isso, né? Eu decidi, de fato, viver disso. E eu falei, cara, eu acho que isso é pra mim, então eu vou pra cima nisso. Aí, pela primeira vez, do dia pra noite, assim, eu decidi, já tava pensando nisso há alguns dias, e aí do dia pra noite eu falei, vou pra São Paulo. Porque Brusque era meio fraco, assim, sabe? Tu vai ali, tu encontra algumas coisas, mas eu, desde aquela época, eu sempre tive dentro de mim que eu não deveria vender peças falsificadas e o que a maior variedade que tu encontrava em Brusque era disso. Entendi. Sabe? Tipo, camisetas de origem duvidosa, né? Digamos. Então, não era isso que eu queria, e aí conversei com algumas pessoas, pô, São Paulo é legal, tem muita marca. Eu falei, então vou pra lá. Aí decidi, na época eu morava com os meus pais ainda, não era casado, eu falei com os meus pais, ó, tô indo pra São Paulo amanhã. Achei uma empresa assim, tá ligado, de turismo, desses ônibus de excursão. Comprei a passagem e me mandei, não tem choro, vamos pra lá. Bati no Brás, aí o ônibus sai daqui geralmente 4 horas da tarde, chega lá às 4 horas da manhã. Aí acordei e tal no ônibus, porque no ônibus tu não dorme direito. Tu só cochila. E foi exatamente essa sensação. Eu me lembro quando eu acordei assim no ônibus, que a gente chegou lá, eu falei, mano, tô em São Paulo, o que eu faço agora? E aí não tem choro, né? Já tô lá, desci do ônibus e comecei a caminhar. Aí em São Paulo tem a feirinha lá do Brás, que também não indico comprar nada lá, não sei que tu queira vender 10, 20 reais essas peças assim nesse nível. E fui pra rua, fui bater perna, fui conhecer, Aí, antes de sair, né, ou no caminho, até porque foi tão rápido também que nem deu muito tempo pra eu pesquisar uma marca ou algo do tipo. Se organizar e tal. Eu tinha noção do estilo que eu queria vender, né, e baseado naquele estilo eu fui procurando algumas marcas lá, fui rodando na rua. Só que a maioria das lojas legais em São Paulo abrem a partir das 7h30, 8 horas da manhã. Então eu fiquei meio perdido. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um lugarzinho pra tomar um café. E aí a gente desce lá na Galeria Pajé Brás, na Rua Hahnemann. Aí bem na esquina assim tem um cafezinho, desci, tomei um café, comi um salgado e fiquei lá esperando, assim, vegetando, sabe? Aí depois fui dar um rolê. Saiu uma luz de vida agora. Tipo, Deus, pra onde que eu vou, sabe? Só faltou ali o negócio dos 3 Reis Magos, uma estrela assim me guiando até a loja que eu precisava ir. Acho que era isso que faltava naquele momento, né? E, enfim, e aí comecei. Um tempo depois, pra resumir a história, né? Isso foi em maio de 2019. Comecei, eu acho que em agosto ou setembro, eu saí, me desliguei de fato da cervejaria, porque eu ainda tinha algum lucro lá e tal, era legal, era pra me sustentar, porque é um negócio embrionário, não dá pra tu arrancar a grana, né? Aprendi isso com o Raciel. Eu já tinha essa ideia, mas foi potencializado aqui, né? E aí, depois disso, saí da cervejaria, comecei a enfiar mais a cara, então a partir de maio eu nunca deixei de ir pra São Paulo. Aí eu fui até março. Comecei em maio de 2019, fui até março, que foi quando iniciou a pandemia, né? Sim. E aí, em março começou a pandemia, não tinha mais como eu ir pra lá, porque tava tudo fechado. Tá. Mas também foi uma bênção, porque eu descobri que era muito mais fácil fazer os pedidos. Eu gostava de ir lá, né? Eu acho que a pessoa que vende roupa e tal, ela quer ver a peça, ela quer tocar, ela quer saber como é que é. Mas eu já tava com as marcas fechadas, que eu vendia, eu trabalhava com 4, 5 marcas de lá. E não tinha algo a mais, assim, pra explorar nesse quesito marcas, ao menos não lá no Brás, assim, sabe? Onde eu visitava sempre. E aí comecei a fazer os pedidos, os caras mandavam, chegava rapidão também. Pedia num dia, chegava no máximo 2 dias aqui. Então só ia retirar e ficou mais facilitado, né? Só que aí no meio da pandemia eu decidi lançar o que é o que eu vivo hoje, né? Legal. E o Raciel acompanhou isso também, foi muito... bom ter o Raciel ao meu lado, porque me deu várias dicas, me dá várias dicas até hoje, daquilo que eu devo fazer. Então, daí iniciou a The End, né? Que é o fim, e tem um motivo também pro nome da marca e tudo mais, e como estamos num podcast Cristo Empreendedor, é legal porque o nome da marca já surgiu numa vigília. Tava numa negócio assim, crente, né? Agora o cara vai começar já... Se eu tivesse cabelo comprido ainda, um coquezinho aqui, ó. Né? E surgiu numa vigília, eu tava orando e eu já estava com vontade de lançar uma marca, de começar um negócio de fato pra mim, porque uma coisa é tu vender peças pros outros e tu saber que tu vende bem,
e tu conhecer o teu cliente. Então, quando tu começa a conhecer o teu cliente, eu acho que muito lojista faz isso também. Às vezes a galera tem uma loja, enfim, e vende produtos de terceiros, mas quando ele entende de fato o público dele, ele fala, cara, por que eu não faço para mim? Eu sei o que tá faltando em outras marcas e eu sei o que o meu público gostaria. Que é ruim e o que tu pode fazer. Exatamente. Focar, né? E aí foi pra cima disso assim que eu parti, né? Então, eu sei o que eu quero, eu sei o que o meu público gosta de vestir, vou lançar uma marca pra mim e graças a Deus deu certo, estamos aí e daqui a pouco a gente conta mais aí, né? Muito legal, muito boa essa história. E é legal porque eu acompanhei, né, todo esse processo aí, desde a época que viajava lá com o ônibusinho e tal, né? E aí agora com a marca aí deslanchando, acho que tá sendo muito legal. Acompanhou toda a transição, né, cara? E não foi fácil, né? Não, nada fácil. Gente, nada fácil. E diz uma coisa, tu comentou ali que teve um momento que tu teve que decidir largar o lucro que você tinha lá, né, na cervejaria para realmente viver só do empreendedorismo e viver das vendas ali das roupas. Como foi esse? Tu lembra desse dia exato que tu falou, não, quer saber, eu vou focar nisso e vou para frente. Tu lembra como foi? O que tu sentiu nesse dia? O dia exato eu não lembro, mas eu me lembro que foi no mês de maio, que ficou marcado para mim, que foi a primeira vez que eu fui para São Paulo. Ali eu tomei a decisão de eu vou fazer isso, né? E quando eu comecei a fazer isso, comecei a me colocar no caminho, até porque eu senti que isso, e sinto até hoje que isso é um chamado de Deus para minha vida. Eu tenho que fazer isso. Porque em paralelo a isso, eu conheço pessoas todos os dias na rua, das quais eu devo evangelizar, falar do evangelho, levar mensagem. Então, o ambiente do qual eu vivia, que para muitas pessoas é bênção, não tem nada contra, né? Mas o ambiente ao qual eu vivia não condizia com a vida que eu queria. Só que, às vezes, a gente ainda se apega com aquele, dinheirinho no bolso, coisa arada. Né? Segurança. A segurança, sabe? E aí eu comecei a abandonar um pouco essa segurança, porque quando eu comecei a vender, eu precisei deixar, de fato, o buscar novos clientes para a cervejaria, né? E focar naquilo que eu precisava de fato fazer. E aí eu me lembro que, não me lembro a data exata, não me lembro se foi em agosto ou setembro, mas foi por ali, não foi muitos meses depois, que eu decidi de fato abandonar e falei, não, sem dúvidas é isso que Deus tem pra mim, é isso que eu tenho que fazer, é nisso que eu tenho que avançar. E eu me lembro que o sentimento era esse, mas quando nós temos um chamado de Deus, não tem como ir contra. Era aquele negócio me incomodando assim todos os dias, sabe? Sim. Cara, não faz sentido o dinheiro que tu ganha, por mais que seja de uma forma legal, não é mais o que eu tenho pra ti. Então abandona que eu tenho outra coisa pra ti que eu vou te sustentar. E a vida do cristão empreendedor, acima de tudo, né, é sempre ter esse chamado do Espírito dentro de si, e sendo empoderado, capacitado por isso, né, sabendo que nada vai faltar. Então abandonei a cervejaria, meses após começar de fato, né, a vender peças. E desde então nada me faltou, né? Graças a Deus. Tem que ter um pouco de fé também, né? Tem, pra ser empreendedor, fé, né? E coragem, né, cara? É Abraão. Sai, vai pra terra que eu vou te mostrar. Vai dominar. Exatamente. Muito legal, muito legal. E eu sei que na jornada, né, quando a gente tá aí no dia a dia, na nossa correria, tem muitos altos e baixos, né? Tem acertos e tem erros. E eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi, né, se puder falar um ou dois, um grande erro que você cometeu na sua jornada, que te trouxe uma lição, né, muito importante que hoje, né, você consegue, olhando para o passado, visualizar para que as pessoas que também estão lá querendo, pensando em empreender, também possam, talvez, não passar por esse erro? Sim. Então, é que eu comecei a empreender meio de supetão, assim, digamos, né? Mas tem algumas coisas que eu pontuo como um erro e pré-empreendedorismo. Eu acho que o principal erro antes de começar a empreender é dar algumas desculpas, como, por exemplo, não tenho dinheiro, né? Antes de começar a empreender. Tem muita gente que vem falar comigo e fala, mano, queria começar um negócio, queria começar a comprar roupa e vender roupa, mas não tenho dinheiro. Eu sempre falo, cara, não precisa de dinheiro, precisa de vontade. Se eu tiver dinheiro e não tiver vontade, não vai fazer nada. Se eu tiver vontade e não tiver dinheiro, tu vai correr atrás, vai dar um jeito. Então, antes de começar a empreender, eu acho que esse é um erro muito forte, assim, de muita gente. Achar que é por falta de dinheiro que não faz. E é por falta de vontade, né? Porque é o famoso, quem quer dá um jeito. Isso aí. Né? E depois que tu começa a empreender, eu acho que um dos grandes erros e que todo empreendedor júnior comete é não separar as finanças, né? Não separar o pessoal do empresarial. E isso dá um furo, um rombo no caixa absurdo. Porque tu acha que o dinheiro que tá ali é teu e na verdade não é teu,
né? Então, é um período muito difícil para o empreendedor entender isso. Entender que naquele momento é um projeto embrionário, tu tá desenvolvendo, não pode ser tirado a grana dali, porque senão tu mata a vaca e não bebe mais leite. Muito né? boa essa expressão, né? Então, não tem outro caminho. É necessário separar as contas, e eu vejo, e eu falo isso para muitos amigos meus, que às vezes até tem negócios maiores do que o meu, mas não entenderam isso ainda. Que, cara, nós devemos separar o pessoal do empresarial, porque senão, hora ou outra, isso vai dar ruim. E isso dá ruim no âmbito geral, assim. Às vezes tu tem um relacionamento, tu é casado, Sim. e tu empreende, cara, aí tá faltando teu negócio, aí tu tá faltando na tua casa, e aí tu tira de um, tira de outro, daqui a pouco tu vai ver, tá tudo virado numa bola de fogo, né? É isso aí. Tem uma coisa que eu falo sobre isso, né? Só aproveitando o gancho, que quando o empresário não separa, né, a finança da empresa com as finanças pessoais, uma das duas coisas acontece. Ou o empresário se torna um escravo da empresa e ele vive uma vida medíocre porque ele acha que nunca pode fazer nada e tal, ou a empresa se torna uma escrava do empresário e a empresa não tem uma própria perna, ela não se sustenta, porque todo o dinheiro que entra o empresário vai sugando e ela nunca vai crescer porque não tem algo que deixa ela ficar estável, né? Sim. Então realmente é um ensinamento que infelizmente acontece muito. Eu acho que é o erro mais básico, assim, né? E eu acho que todo mundo ouve falar disso. E mesmo assim, sabe? O povo do deserto, né, cara? É complicado. é bem isso aí, né? Vai viver aí 40 anos ouvindo disso e não muda, né, cara? Mas esse é um erro absurdo, assim. Eu acho que esse foi um dos meus maiores erros, né? E que desde o começo eu tinha noção, mas entre tu ter a noção... É aquele negócio, né? Na prática, a teoria é outra, sabe? É isso aí. É mais ou menos isso, né? Então, foi esse caminho, assim, que às vezes me levou muito a errar, né? De não separar, e isso doeu. Legal, muito bom. Então, aproveitando o gancho aí, né, de perguntar um erro, deixa eu fazer o inverso. E um grande acerto, eu acho, que da tua carreira aí que você teve, conta pra gente qual que foi, de repente, a grande chave que fez um efeito legal na tua experiência. Então, o meu negócio ainda tá muito, eu considero, né, um negócio muito inicial ainda. Eu ainda tô aprendendo muita coisa, vivendo muita coisa, descobrindo muita coisa. Então, para mim, o maior acerto, e é um acerto que deve ser permanente na vida do empreendedor, é o não desistir. O não ceder ao desejo de desistir, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam, né, e aí, mano, tu já teve vontade de desistir alguma vez? Eu falo, cara, quando? Essa semana? Né? Porque é assim, às vezes a vida, né, as coisas batem forte e nem sempre o empreendedor precisa entender isso, que nem sempre as coisas vão andar conforme o plano dele. Tem uma frase que eu acho engraçada, mas é uma realidade, é que a vida não tá nem aí pro teu planejamento, sabe? Às vezes alguma coisa foge do teu controle, às vezes o mês de vendas que era para ser muito bom, que tu se preparou para isso, que tu tem muitas peças no teu estoque, cara, não aconteceu, né? Mas não é por conta daquele baixo faturamento, daquele mês que não foi como talvez tu gostaria que de fato fosse, que tu vai pensar em desistir ou que tu vai desanimar do teu negócio, né? Eu acho que para mim um grande acerto foi isso. Entender que eu não tenho opção, não tem possibilidades de eu desistir do meu negócio. Né? É como diz o próprio nome da marca, é The End. Né? E tem um slogan que eu uso que é exatamente isso, until the end, é até o fim. Então, o empreendedor ele precisa entender isso, que nem tudo às vezes vai ser como ele de fato gostaria, nem tudo vai funcionar como ele de fato planejou, mas nós não devemos pensar em desanimar, né? Uhum. A gente precisa ser persistente. Eu acho que o meu maior acerto até esse presente momento tem sido isso. Muito legal. Entender que mesmo em meio às dificuldades, não é uma possibilidade desistir. Eu escolhi fazer isso e eu vou fazer isso até que dê certo. Pode ser que naquele mês não tenha funcionado como eu quero, mas eu sei que eu estou trabalhando para que isso aconteça, né? Então, você é empreendedor. Agora eu vou até olhar para a câmera que eu acho que eu já estou mais acordado, né? Não desista, cara. Vá até o fim. Deus está com você. Muito legal. Tem uma frase que também que eu sempre escutei bastante tempo e tem comigo, que é: o vencedor não é aquele que ganha todas as partidas, mas é aquele que não desiste ao longo das derrotas que ele tem. Se a pessoa não desiste, uma hora ela vai alcançar, né, o sucesso. Então, esse é muito bacana. Eclesiastes fala sobre isso, né, cara? Não é o mais veloz que ganha a corrida, não é o mais sábio que sempre tem recursos, né? Então, é esse caminho assim que a gente deve trilhar. Nós precisamos ter certeza daquilo que carregamos, daquilo que devemos fazer
e saber que vai dar certo, desde que a gente trabalhe de forma correta para isso e não desista, né? Muito legal, muito bom. E me conta um pouquinho como é que é a tua rotina, né? Eu sei que é meio puxado aí, o negócio é meio doido, como é que funciona aí, como é que trabalha? A rotina do empreendedor e a rotina de alguém livre, ela se torna mais complicada do que alguém que tem de fato horário, né? Horários, né? E as pessoas às vezes acham que, não, pô, mas tu pode acordar a hora que tu quer, tu pode fazer o que tu quer. De fato eu posso, mas dependendo da hora que eu acordar, vai me custar muitas horas do dia que eu deixei de vender, que eu deixei de produzir, né? Então, a minha rotina, geralmente eu começo a minha rotina junto com a minha mulher, ela entra no trabalho às 9h30, a gente acorda ali umas 8 horas. E aí, quando eu acordo, já pego meu Mac, vejo as coisas que eu tenho que fazer no dia, vejo quem eu tenho que cobrar, se você me deve, né? Olha aí, ó. Ouça esse podcast até esse presente momento. Eu vou fazer... Depois me passa os minutos em que eu falei isso, que eu já vou passar pra galera. Ô, mano, ouve isso aqui a partir desse minuto, por favor, né? Então... eu vejo quem naquele dia eu tenho que cobrar e aí, cara, é todo dia correndo atrás da máquina, né? Aí tu vai ver o que tá acontecendo no teu Instagram, tu vai ver quem que tu precisa responder, para quem que tu precisa mandar mensagem. Eu vejo os meus principais clientes. Sim. Eu tenho dentro da marca hoje um negócio que é de todo mês estar produzindo peças novas. Então, todos os meses eu tenho uma galera que eu tô sempre mandando peça nova, ou uma galera que já faz alguns meses que deixou de comprar comigo, eu tô correndo atrás dessa recorrência, né? Então, a minha rotina, ela gira em torno disso, dessa parte mais virtual e do que eu particularmente gosto muito, que é estar na rua, né? Eu tô todos os dias na rua, todos os dias... correndo atrás disso, né? Tô todos os dias procurando fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu tô sempre visitando o cliente, tenho já clientes fixos em pontos comerciais da cidade, de cidades vizinhas, que eu tô sempre visitando. Então, a minha rotina, ela gira em torno disso, em torno de mandar mensagem pra galera, de cobrar a galera e de estar procurando novos clientes, né? Porque o e-commerce, para mim, ainda está sendo... daqui a pouco vai ser uma grande realidade, mas eu tô desenvolvendo isso, né? De forma mais assertiva, eu diria, investindo, de fato, aí, tráfego pago, tô bolando um site novo agora, então legal. Isso daqui a pouco vai girar, né, de uma forma mais expressiva pro meu negócio, mas eu ainda preciso muito, vou usar a expressão, correr atrás da máquina. Né? E graças a Deus para mim isso não tem sido uma perca de tempo, foi o que me fez chegar até aqui, não desistir desses meus clientes físicos, desse toque, desse contato. Malinha nas costas e... malinha nas costas, boto a mala no carro, quando não tem carro ia de moto, quando não tinha moto ia de bike, mas dá um jeito de fazer acontecer, né? Então essa é a minha rotina, assim, é acordar, pesquisar, correr atrás... é tirar um tempo do dia também, às vezes, para estudo, né? Porque para quem trabalha com moda é muito importante tu saber o que está acontecendo no cenário, as tendências, o que vai virar, o que não vai virar, o que talvez vire daqui a um tempo, mas faz sentido para mim, eu preciso investir. Então, essa parte de estudo também é algo bem presente na minha rotina, no meu dia a dia, né? Muito legal, muito bom. Minha e ainda tem o ministério, né? Aí nesse meio ainda, né? Aí, se for falar fora isso, é uma coisa também que ocupa muito o nosso tempo, que eu invisto o meu tempo, né? Porque o ministério é investir na vida de outras pessoas. Então, tem, por exemplo, eu vou falar de compromissos fixos que a gente tem, né? Na quinta-feira, eu e a Paloma, minha mulher, nós somos líderes dos adolescentes lá da nossa igreja. Então, toda quinta-feira, eles vão lá em casa e tocam um terror na minha casa. Graças a Deus, Deus deu uma casa grande para recebê-los, né? Eu creio fielmente que a casa onde a gente mora já foi dada com esse intuito e no primeiro mês que a gente foi para lá arrumar as coisas, a gente já começou esse projeto com eles. Nós já éramos líderes dos adolescentes antes. E aí, na minha igreja, os jovens chamam a célula, o pequeno grupo, enfim, de Reverb. Então, a gente iniciou o Reverb dos teens. Então, toda quinta-feira, 8 horas, eles estão lá em casa. Ó, você que tem adolescente, moleque tá aí perdido na vida, só o dia inteiro no TikTok, leva ele lá, vai ser bom para ele, né? Então, quinta-feira eles vão lá em casa, tocam o terror lá em casa, a gente separa daí só dentro de casa mesmo, meninos de meninas, as meninas ficam com a Paloma, minha mulher, até para elas conversarem melhor, se entenderem melhor na idade delas, e menino junto é meio bobão, né? Então, cara, é muito hormônio nessa fase, não dá pra eles ficar junto, é meio complicado, eu não consigo falar, eu me estresso. Então, eu separo, fica tudo bem, e aí... Na quinta-feira a gente passa lá em casa umas 2, 3 horas da noite, eles ficam lá, às vezes chegam mais cedo, saem 11 horas, 11h30, meia-noite lá de casa, e a gente toca o terror lá, né? Os vizinhos que aguentem, né? Meu Deus, bola na casa do vizinho, telhado quebrado, gente, é uma benção, tá? É incrível, assim.
E aí, fora isso, no sábado, né, a gente tem 2 cultos. Eu ajudo também o pastor da nossa igreja, o pastor Pedro, pastor dos jovens, a liderar os jovens, dou auxílio para ele, enfim. Muito legal. E aí, no sábado, a gente vai às 3 horas da tarde para a igreja, fica lá, faz o culto dos adolescentes, que começa às 4 horas, e aí termina ali só às 5h30, a gente termina o culto de fato. Só que eles saem de lá às 6, 6h30. Aí a gente só vai em casa, toma um banho e já volta pro outro culto, né? Sim. E aí domingo, culto normal, enfim. E aí essa é a rotina ministerial, fora os tempos também de dedicação, de leitura da palavra e tudo mais, né? E tem gente que fala que não tem tempo para empreender, né? É. Faz isso tudo e ainda tem a empresa Sim. ainda para tocar, né? Então, E ainda tem o casamento também, né, gente? Que, olha, você não é casado, case, é uma benção. Mas tenha tempo para administrar. Você vai precisar de muito tempo para essa mulher. É, muito bom. Né? Então é sempre equilibrando pratos aí, É né? isso aí, muito legal. E aí eu te faço uma seguinte pergunta. Você acredita que já atingiu o sucesso? É que o sucesso é muito relativo, né? Então, o que é sucesso para alguns, sei lá, ter milhares de seguidores, ter muito dinheiro na conta, enfim, o sucesso ele é medido de formas diferentes, né? E é algo muito pessoal. Mas para mim o que é sucesso é o que eu estou fazendo. Porque o sucesso ele não está no fim da jornada, né? Até porque os meios o fim não justificam os meios, né? Então, o sucesso é eu estar caminhando. E eu tenho aprendido isso. Que sucesso não é quantos seguidores eu tenho, não é quanto eu vendo, mas o sucesso é em estar fazendo aquilo que eu sei que eu devo fazer. Para nós que somos cristãos, a gente precisa entender isso. Quando eu tenho um chamado, uma vocação de Deus para fazer aquilo, pode ser que o negócio esteja bombando aos olhos humanos, mas para mim, lá dentro, eu sei que algo está errado. E o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes não está bombando para ninguém, mas eu tenho a certeza dentro de mim que eu estou fazendo o que eu preciso fazer para que eu viva dias melhores e para que eu cumpra com aquilo que Deus tem me chamado para fazer. Então, eu me considero uma pessoa de sucesso porque mesmo em meio a todas as dificuldades, é aquilo que eu falei antes, eu não desisti. O sucesso, ele está na caminhada, né? Sim. Em fazer todos os dias bem feito aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, eu sei que Deus me chamou para começar a vender lá atrás. E eu sei que Deus depois me impulsionou a criar uma marca e a começar isso e ir para frente, avançar nisso, né? Então, todos os dias eu tenho dado um passo. Todos os dias, mesmo em meio a todas as dificuldades, eu não parei de caminhar. Então, para mim, o sucesso ele está nisso. O sucesso está naquilo que eu estou fazendo. A minha conta não está cheia, eu ainda não tenho milhões de seguidores, mas eu me sinto uma pessoa bem-sucedida. Porque diante daquilo que Deus me chamou para fazer, eu não tenho recuado, né? Eu tenho buscado avançar, conhecer e produzir ainda mais, né? Então, para mim, o sucesso é isso. Estar no propósito, né? Exatamente. Eu já trouxe alguns, né, convidados e a gente sempre conversa sobre isso e acho que é mais ou menos essa mesma linha, né? Estar realmente no propósito é que verdadeiramente é o sucesso, né? Sim. Porque não é uma linha de chegada, né? Sim. Como tu bem disse, é o caminho até lá. Exatamente. Né? Então, isso que é a parte mais importante. É a forma como você faz, como você vive, né? Até porque se tu for olhar sempre pro resultado, pro final, eu acho que um dos meus erros também, e a maioria das vezes em que eu pensei em desistir, e quando nós, quanto cristãos, pessoas, pensamos em desistir, é porque a gente foca na promessa. E aquilo vai acontecer, né? Mas é o exemplo que eu dei. Abraão, sai da tua terra para um lugar que eu vou te mostrar. Sabe? E Abraão foi construindo a sua jornada enquanto caminhava. Sim. Mas ele não focou, ou não desistiu, porque ele sabia que ele seria pai de multidões e não consigo ter nem filho. Sabe, se ele fosse olhar, se nós formos olhar para a promessa, para o final, muitas vezes a gente vai desistir. Porque eu sei que na minha vida eu tenho promessa de ser bem-sucedido, de avançar, de ter um negócio de sucesso. Só que quando eu olho para a minha realidade e eu não vejo que isso está acontecendo no presente momento, é aí que me balança. É aí que eu falo, pô, mas eu tenho tanta coisa, eu tenho tanta promessa, por que nesse momento eu não estou vivendo? Mas é porque eu estou nesse caminho. Sim. E aí o sucesso deve estar nisso, né? Muito legal. Em avançar nisso. Tem algumas coisas que eu sempre, né, falo para todo mundo que eu converso que acho que nós temos alguns pilares nas nossas vidas, né? Isso que nos ajuda a estarmos no nosso propósito.
E a gente chama isso de princípios. Por isso eu Sim. queria te perguntar o seguinte: quais são os princípios que hoje o Thiago tem para si, né, e também na empresa, na sua vida, que você considera inegociável para que você realmente atinja aí essa carreira, esse propósito? Sim. Eu vou citar um, e esse é mais voltado para quem de fato quer trabalhar com moda, com vestuário, né? Não venda produtos falsificados, tá bom? Anjinho fofo do Senhor, não faça isso. Eu acho que uma coisa que a galera se esqueceu ao longo da história, eu me lembro que na época do DVD, quando eu era criança, né? A gente ia lá em Uruguaiana, onde eu morava, por exemplo, na Baixada, que é como se fosse um camelô aqui, ó. O cara ali vai lembrar, né? Ele é de Uruguaiana também. Então, lá vinha escrito, cara, nos DVDs falsificados, era ironia, né? Mas vinha escrito, pirataria é crime. E a galera parece que ao longo da vida, do tempo, dos anos, se esqueceu disso, que ainda continua sendo crime. Então, pra mim, esse foi um dos princípios inegociáveis, assim, lá no começo pra mim. Eu não vou vender peças falsificadas. E tem uma história engraçada, porque às vezes a gente tenta negociar princípios, né? Sim. Às vezes a gente quer pegar atalhos, a gente... Cara, mas tá todo mundo vendendo peças Todo mundo faz falsificadas. assim, né? Todo mundo faz assim, e quem faz, eu olho, não tá ruim. Ele não foi preso ainda, a tudo Receita certo. Federal não bateu na porta dele, tá tudo certo, o cara tá produzindo, tá indo pra cima, né? Então talvez faça sentido. Mas quando a gente negocia princípios e se você não for cristão, se não tem o senso do Espírito Santo dentro de você, aquele apitinho falando, hora ou outra tu vai quebrar a cara. Isso é certo. Mas pra quem tem esse conhecer, esse ouvir o Espírito Santo dentro de si, tu sabe que quando tu negocia um princípio, vai dar ruim. Tu sabe que aquilo ali vai te incomodar. E aí uma vez, cara, eu conheci uma galera assim, tava numa hamburgueria, enfim, aí amigos em comum. E aí o que você faz? Não, cara, eu vendo peça e tal, produzo umas peças pra galera lá de São Paulo, eles vêm pegar, preço barato, mano, as camisetas, Nike, Adidas e tal, R$12. Eu falo, 12 conto, boy. Não paga nem hambúrguer? Não paga nenhum hambúrguer, mas... E ele, não, vai lá conhecer o nosso espaço e tal, eu não vendo em poucas quantidades, mas pra quem eu conheço, assim, a gente libera pra ir lá. Eu falei, não, vou lá. E, cara, eu peguei as peças, mano, eu fui... Mas sabe quando tu já vai, assim, contrariado? Por quê? Porque eu já fui negociando algo Sim. que lá atrás eu tinha dito que eu não ia fazer. Só que às vezes a gente, né, a carne, assim, berra mais alto, o olho cresce, então a gente se ilude com isso, né? Cheguei lá, olhei as peças, não, legal, a peça não era de toda ruim. Falei, vou comprar, vou vender, né? Cara, eu comprei, vendi uma, duas, e aí, tipo assim, eu acho que eu comprei, sei lá, uns R$500, assim, de peça, sabe? Cara, foi passando os dias, aquilo foi me dando um nojo, cara, um nojo. Eu olhava pra aquilo e falei, meu Deus, cara, eu sou um doente, cara, eu não acredito que eu fiz Que isso. cagada que eu fiz. Que cagada, cara, não pode ser verdade isso. Pra resumir a história, eu peguei todas as peças, vendi umas 3, 4, assim, no máximo, juntei todas as peças, botei numa sacola e doei tudo, cara. Perdi dinheiro, perdi o meu tempo, perdi vontade de fazer aquilo, sabe? E isso acontece quando a gente negocia princípios, né? Quando a gente coloca os nossos princípios em xeque. Então, não façam isso. Esse, pra mim, se você quer trabalhar com vestuário, esse é um conselho que eu dou pra galera. Não faça isso. Não acho algo legal, não apoio quem vende peças falsificadas. E aí, obviamente, eu entendo que tem gente que faz isso pra sobreviver, não tenho nada contra. Eu acho que o pior de tudo da roupa falsificada é o cara que vende falando que é original. Aí tu és um sem vergonha, coração de safado, tá? Aí não tem jeito, cara. Mas isso pra mim é um princípio inegociável, assim. E não só pra roupa, né? Pra muitas outras coisas. Sim. Fazendo uma expande. conexão, né? Fazendo uma conexão desse, como tu falou, eu chamo de honestidade. Né? Você realmente vender algo com honestidade, né? Sim. Entregar realmente aquilo, que é o que eu trago na minha vida, né? O princípio da honestidade. Realmente não enganar outra pessoa vendendo um produto que não é real, um produto que não existe, né? Que é falsificado. Exatamente. E eu sempre, quando a gente fala sobre esse princípio, eu lembro, né? Faz uns 12 anos mais ou menos que isso aconteceu, 10 anos provavelmente. E eu estava numa sala com umas 30 pessoas assim, eu estava fazendo um curso e aí a pessoa perguntou, você acredita que é honesto em todas as coisas da sua vida? E aquilo mexeu comigo, assim, porque tinha algumas coisinhas que eu não... O que era? Pequena coisinha, cara. Era aplicativo de computador que era pirateado, era música que eu baixava, que não, ao invés de pagar eu baixava ela, naquela época a gente baixava música, né, e tal.
Então, e aí de lá pra cá, eu e minha esposa decidimos, não, cara, a gente vai ser honesto em tudo. Sim. Tem que pagar, tem que comprar uma licença do Office, que é R$1.000, nós vamos comprar. E nós vamos Sim. ser honestos e Deus vai honrar a honestidade. Eu acho que isso que verdadeiramente é o que traz o sucesso. Exatamente, esse deve ser um princípio muito inegociável, né? Porque que coisa triste é o cliente descobrir que de alguma forma ele foi enganado, né? Cara, isso zoa a tua imagem, assim, de forma absurda. Então, aí depois, por exemplo, hoje também eu vendo tênis, né? E, cara, uma das perguntas que eu mais recebo é, isso aí é original? Mas por quê? Porque a galera tá acostumada a ser enganada. Sim. Não acostumada, mas infelizmente é enganada, né? Gato escaldado tem medo de água fria até, né? Exatamente. Jogou água, o cara já dá um pulo. Eu não sei se isso aí é original, tem uma galera vendendo falsificado, pode ser que ele esteja também. Então, não negocie em princípios, né? E a honestidade eu acho que é algo fundamental, assim, né? Pra quem quer empreender e pra quem quer viver bem, né? Legal. Seja honesto que Deus vai honrar com isso. Com certeza. Então, aproveitando, nós vamos para a pergunta mais cabulosa aí. Bota um som aí de suspense. Mas Puxam os tambores. Mas é o seguinte. Eu sei que essa vida de ser cristão e empreendedor não é uma tarefa muito fácil. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você já sofreu algum tipo de discriminação na sua vida profissional, na parte de vendas e tudo mais, por ser cristão? Cara, discriminação assim, de fato, não, né? Mas o que acontece muito é que o cristão no mundo, e graças a Deus isso tem diminuído, assim, né? Mas sabe aquela piadinha do tu não era crente? Sabe? Isso a gente ouve direto. E é por isso que a gente deve ter um andar, um falar, um pensar muito polido, né, diante das outras pessoas e diante da sociedade. Uhum. Porque nós, quanto cristãos, carregamos um fardo maior ainda. Sim. E eu entendo isso, né? Eu entendo que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então eu não vou andar na rua e aí na igreja, eu sou santo, sou ok, não falo um palavrão, e aí quando eu tô numa roda que tá todo mundo falando, ou tá todo mundo pervertendo sobre algum assunto, eu vou me incluir naquilo, Sim. né? Porque quando a gente faz isso aí, a gente sofre não uma discriminação, mas a gente leva um tapa na cara. Porque o cara que cede a roda de conversa, cede aquilo que os outros têm falado para se encaixar, se ele tem de fato o Espírito Santo apontando dentro dele o que ele deve fazer, aquilo ali vai ser um tapa na cara. Com certeza. Que coisa triste é tu ouvir isso. Mas, o Thiago, não era crente, ele não era igreja, ele, sabe? E aí a galera zomba disso, né? E isso, eu vejo isso agora com menos recorrência, mas eu me lembro quando eu era mais novo, isso acontecia assim direto. Eu acho que, sei lá, a galera errava em coisas mais feias, não sei o que acontecia, mas isso era muito frequente. Assim, eu acho que é porque também eu era mais novo, tipo, época de escola, assim, que eu sempre fui cristão, né? Sempre fui à igreja. Uhum. Então, quando tu é mais novo, tu é adolescente, tá ali na juventude, tu vai na onda da galera. Sim. E aí, às vezes, tu vai e aí vem um enviado do Senhor pra te falar, tu não vai na igreja, filho, sabe? Então é mais ou menos assim por esse caminho. Eu não considero que eu já tenha vivido uma discriminação por isso, né? Pelo trabalho, quanto empreendedor, mas a gente tem que estar sempre alerta a isso, a nossa conduta, né? Aquilo que a gente... o nosso exemplo, né? Exatamente, ser exemplo, né? E aí um dos motivos também que me fez sair, assim, da cervejaria, por exemplo, foi esse, né? Porque, não dá pro cara ser cristão e viver nesse meio, é muito difícil, gente. Imagina. Não tem como, assim, porque tu vê o tempo inteiro a galera indo pro buraco, se pervertendo, e aí, sabe aquele negócio de um abismo chama o outro? Nem sempre tu vai estar num dia bom. Sim. E tá a oportunidade ali na tua cara, sabe? O tempo todo falando, dá um copinho aí, só umzinho, e aí vai um, vai dois. Então, assim, a gente tem que cuidar muito também com o ambiente do qual a gente está envolvido, né? E isso faz muita diferença aí na nossa vida. Muito legal. Falasse uma chave, eu acho que muito interessante, que é o ambiente. Né? Se a gente não cuida, né, quem são as pessoas que estão próximas da gente e aonde a gente frequenta, o que a gente vê, né, os podcasts que a gente escuta, os vídeos, filmes, isso, infelizmente, leva a gente para um caminho que pode nos fazer, né, se desviar aí do nosso propósito, do nosso caminho, né? Influencia demais, né, cara? Não tem como tu consumir algo, tu viver algo, tu estar com pessoas que o tempo inteiro vivem aquilo, né? E óbvio que nós, quanto cristãos, a gente não pode, não deve, né? Até é um erro. Se na tua roda de amigos só tem cristão, tu tá errado,
sabe? Porque nós precisamos salvar as pessoas que estão lá fora. Quem tá aqui dentro já tá salvo. É um negócio de deixar as 99 ali guardadinha e buscar aquele um que tá lá fora, né? Só que tem um limite, eu acho, pra isso. É o que a Bíblia nos instrui. Não se assente na roda dos escarnecedores. Exato. Então tem momentos que a gente precisa estar lá fora, que a gente precisa ouvir as pessoas. Só que tem gente que não quer ser ajudado na vida, né? Então, cuida com isso. Não vai se perder por causa dos outros que querem estar perdidos, É isso né? aí. Muito bom, cara. Muito legal esse nosso bate-papo aí, né? Infelizmente chegamos no final. Chegamos no final da nossa conversa, mas eu não poderia terminar aqui sem, né, te agradecer por aceitar o convite de estar com a gente e fala com o pessoal aí que está acompanhando o nosso podcast, como é que eles podem te encontrar o Thiago, encontrar a tua marca aí, as tuas peças, como é que ele pode achar lá o teu trabalho? Certo. Então, galera, redes sociais, né? Estou no Instagram, @THEAGOU, THEAGOU, beleza? THEAGOU. E aí, ali no meu Instagram, eu vou falar sobre a vida, sobre Cristo. De vez em quando vai ter alguma coisa de eu pregando lá, então você pode acompanhar lá também. E eu falo muito sobre os sneakers que eu vendo, né? Então não tem um outro Instagram pra eu cuidar, porque senão eu ia ficar louco. 3 Instagram não dá certo, né? Então eu tô sempre postando alguma coisa ali, tem disponível. Então cola lá, dá uma olhadinha pra você sair mais bem calçado. E aí depois da marca é The End Company. The End, de o fim, _ Company, beleza? Então estou nesses 2 meios aí, você pode me achar dessa forma. E aí comecei agora no TikTok, mas o TikTok também acho que é eu, THGO, nem me lembro direito. Tô me adaptando àquela rede, é meio complicado. Tá fazendo dancinha lá também, não? Não, cara, dancinha. Acho que é por isso que eu não tinha começado no Instagram antes, cara. Eu não tava disposto a me render as dancinhas. Nem vou, né? Mas tá lá, tô começando a produzir um conteúdo lá mais também voltado pra moda, vestuário. Sabe aquele negócio get ready with me, é só se veste comigo, é isso aí. Né? Então, tamo nesse caminho aí. Muito bom, muito bom. Então você já sabe onde encontrar umas roupas da hora mesmo. Eu uso bastante, né? Eu acho que realmente tem uma visão assim diferente aí e produz umas peças muito legais. Muito obrigado por estar com a gente e obrigado também pelo pessoal Itaque. Se você quiser também saber mais, né, sobre o trabalho dele, você já sabe onde encontrar. Muito obrigado, Thiago. Então você, né, já ouviu como você pode chegar até o Thiago aí, conhecer um pouquinho do trabalho dele, né, conhecer também as peças que ele vende, que é muito legal, tá? Obrigado por estar com a gente aí no nosso podcast. E eu quero reforçar, então, né, com você, muito obrigado por estar com a gente também, acompanhando nosso podcast, para que você ative as notificações, siga a gente no canal, siga a gente no Instagram e principalmente ative o sininho para que você possa estar com a gente. Obrigado por esse podcast e até a próxima semana e tchau!